Olá pessoal, meu nome é Glauber e nesse vídeo eu vou falar para vocês um pouquinho sobre Kotlin. O Kotlin ele é uma nova linguagem aí que a gente pode utilizar para criar aplicativos em Android e o grande benefício dela é o suporte nativo no Android Studio. No Google I/O 2017 foi anunciado o suporte nativo do Kotlin no Android Studio 3.0. Mas esse suporte já era dado anteriormente através do plugin do Kotlin que você poderia baixar e adicionar no Android Studio. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês no Android Studio 2.3. No Android Studio 3.0, basicamente o que vai mudar é que a adição do plugin do Kotlin já vai ser feita, você já vai poder fazer automaticamente na hora da criação do projeto. Você pode habilitar lá um checkbox para dizer que o seu projeto tem suporte a Kotlin. Uma coisa muito importante de ressaltar é que o Kotlin ele tem o total compatibilidade com Java, então todas as bibliotecas que você utilizava no Java você vai poder utilizar no Kotlin sem problema nenhum, tá? Então eu pensei em fazer essa apresentação aqui para vocês mostrando slides e falando das diferenças tudo tal, mas eu achei muito melhor a gente ver um pequeno projeto aí para a gente começar do zero e entender alguns conceitos aí da linguagem, ok? O projeto eu comecei, mas ele não tem nada demais, ele só tem aqui as duas activities, a main e a detail activity, e eu criei dois arquivos de layout só com a tela de cadastro aqui, que vai ter o campo nome, idade e o botão de salvar, A gente vai fazer um cadastro de pessoas, onde cada pessoa vai ter um nome e uma idade, nada de especial. E aqui na main eu vou ter uma list view, onde vai exibir a lista dos itens cadastrados e o botãozinho para adicionar uma nova pessoa, ok? Então nada de muito especial aqui. Beleza, Glauber, como é que eu começo a utilizar o Kotlin no Android Studio? A primeira coisa que você tem que fazer é adicionar o plugin do Kotlin, tá? Como eu disse, no Android Studio 3.0 isso já vai vir instalado por padrão, mas se você está usando o Android Studio 2.3 ou menor que o 3.0, você vai ter que instalar aqui o plugin. Você vai ter que vir aqui em Browse Repositories e procurar por Kotlin, certo? Kotlin Language já vai estar aqui habilitado. Tá? Uma coisa que eu não deixei claro no começo é que esse suporte nativo do Kotlin no Android Studio se deve muito porque o Kotlin ele é desenvolvido pela JetBrains, apesar de ser um projeto open source, ele é mantido pela JetBrains, que é o mesmo fabricante do IntelliJ IDEA, na qual o Android Studio se baseia. Então esse suporte ele é totalmente funcional, uma vez que o fabricante da linguagem e o da IDE são os mesmos, tá? Então, beleza, você instalado o plugin, o meu já está instalado, tá? Beleza, eu comecei um projeto aqui, mas como vocês viram é código Java, tá? Então, o que é que eu devo fazer, tá? Quando você instala o plugin, você já vai ter aqui a opção Kotlin e mandar converter esse projeto para Kotlin. Configure Kotlin in Project. Clicando nisso, você vai habilitar aqui Android with Gradle. Todos os módulos, a gente só tem um, mas se tivessem mais, a gente vai habilitar. O que é que essa mudança fez? O que é que essa opção de menu fez para mim? Ela basicamente adicionou a dependência do plugin do Kotlin aqui no meu projeto, no meu build.gradle do projeto. Ó. Ele criou essa variável com a versão do Kotlin, colocou a dependência aqui do plugin do Kotlin para Gradle, o plugin Gradle do Kotlin, ok? E aqui no meu build.gradle da aplicação, eu apliquei o plugin do Kotlin para Android e adicionei a stdlib do Kotlin. Isso é basicamente o que esse menu faz. Tá? E uma vez que a gente sincroniza o projeto com o Gradle, a gente já está apto a utilizar o Kotlin. Tá? Uma coisa que eu vou aproveitar que eu estou com o build.gradle aberto é aplicar um outro plugin aqui, que é o plugin do Kotlin Android Extensions, certo? Eu vou falar mais desse cara mais na frente, mas eu vou aproveitar que eu estou com o build.gradle aberto e já declarar ele aqui. Mas, dando um spoiler, ele permite com que eu acesse os componentes visuais diretamente do meu código em Kotlin. A gente vai ver como, tá? Ok, feito isso, eu já estou apto a utilizar código em Kotlin, tá? Então posso converter aqui esse meu código Java aqui para Kotlin, tá? Como é que eu faço isso? Simplesmente vindo aqui em Code,
convert Java file to Kotlin file. Feito isso, ele vai converter, olha, minha classe aqui de Java para Kotlin. Note a primeira coisa aqui, vamos dissecar essa pequena classe, né? Note que os arquivos Kotlin ele tem extensão KT, tá? De Kotlin. Veja que não tem mais ponto e vírgula, tá? O ponto e vírgula no Kotlin ele é opcional, tá? A gente informa a herança que main activity herda de app compat activity utilizando os dois pontos. A mesma coisa se aplica para interfaces, né? Você vai dizer que implementa uma interface, você coloca dois pontos. Se tivesse mais um aqui, você colocaria vírgula, colocaria a interface que você está implementando, tá? Outro detalhe, o override, que no Java é uma anotação, tá? Que a gente não precisa obrigatoriamente colocar. Aqui no Kotlin é obrigatório a palavra override quando você está sobrescrevendo um método, tá? E eu vou falar mais na frente sobre essa interrogação que identifica a nulabilidade do objeto, ou seja, aqui eu estou dizendo que o saved instance state pode ser nulo, porque ele tem essa interrogação, tá? Então, nada demais aqui nesse meu exemplo, tá? Vou fazer a mesma coisa para detalhe activity, porque eu vou precisar mais na frente. Então, eu vou vir aqui novamente e converter o código Java para Kotlin, ok? Mesma coisa. Primeira coisa que nós vamos fazer aqui, eu já vou deixar pronto, aqui na minha main activity eu chamar a detail activity, tá? Uma coisa que eu esqueci de falar também é interessante, os métodos em Kotlin começam com fun, né? Seria de function, tá? Então, eu vou aqui abrir, na verdade na minha main activity, abrir a detail activity, tá? Então, vou fazer o seguinte, vou ter que pegar a instância do meu float action button, né, que está na tela principal. Então, na minha tela principal tem o float action button e o list view. Então, esse float action button, o nome dele é FabAdd, certo? Antigamente, a gente poderia usar o bom e velho find view by ID. Aqui também ia funcionar, não tem problema nenhum. Mas lembra que eu adicionei lá no build.gradle o Kotlin Extensions? O Kotlin Extensions vai me permitir fazer isso aqui, ó, FabAdd. Deixa eu ver se o code complete vai me ajudar. Olha, FabAdd. Da onde saiu esse FabAdd? Automaticamente o Kotlin Extensions já importa para mim, ó, Kotlin X, que é de Kotlin Extensions, Android Synthetic Main, que é o meu módulo main aqui, cadê? Na verdade, delete aqui, main, certo? E aí eu vou ter o meu Activity Main, que é onde está aqui no meu res, certo? Meu Activity Main. E aí eu vou importar todos os componentes de uma vez, tá? Então, no FabAdd, eu vou fazer set onClickListener. Ver se ele vai me ajudar aqui, set onClickListener. E veja que ele já abre as chaves para mim, certo? Por quê? Porque ele permite que eu utilize instruções lambda, né? Que são o que a gente chama de Single Abstract Method. São interfaces que só tem um método. E uma vez que eu tenho essas interfaces que só tem um método, eu posso substituir por um lambda, tá? Não tem problema nenhum. Eu poderia chegar aqui e fazer isso, ó. Object Anonymous Class, deixa eu ver se ele já vai me ajudar. Aí eu vou colocar aqui, ó, onClickListener de view, certo? Beleza. E aí ele vai reclamar que eu não implementei o método. Vou ver se ele vai me ajudar aqui. Ops. Ok. E eu vou colocar implement methods. Com clique, ok. Certo? Isso vai funcionar, não tem problema nenhum. Só que, quando eu faço isso, olha o que já aparece aqui no editor para mim. Ele já diz, olha, converte isso aí para um lambda, né? Vai ficar muito mais simples, tá? Então, posso chegar aqui e converter para lambda. Ele vai fazer o que ele já fez por padrão, que é usar as chaves, tá? Se eu precisar do parâmetro view, eu posso usar isso aqui, view seta, e eu posso usar aqui a view, digamos, se view.id igual a tal coisa, tá certo? Eu poderia usar, que seria o parâmetro justamente do onClick da view. Como eu não vou usar, eu vou simplesmente chamar outra activity, então eu não preciso desse cara aqui, ok? Vou lá, vou criar minha intent, aí a gente já tem uma curiosidade aqui do Kotlin. Para declarar variáveis, eu tenho duas formas. Eu tenho val,
que quer dizer que são um valor que não muda, é uma constante, ou var, de variável, que ele pode variar, certo? Como eu não vou mudar esse intent, então eu posso usar o val. Outra coisa interessante é que se eu faço a declaração junto com a inicialização, eu não preciso dizer o tipo, certo? Então eu posso chegar simplesmente aqui e fazer intent de this, que é a minha classe, né, para detail activity, dois pontos, class, ponto Java, certo? Por que esse ponto Java? Seguinte, quando a gente usa só detail activity ponto class, ou dois pontos class, ele vai me retornar um k-class, que é do Kotlin, tá? Quando eu faço dois pontos class ponto Java, ele vai me retornar um class, que é do Java. Então, quando a gente tem essa interoperabilidade entre Kotlin e Java, a gente tem que muitas vezes fazer esses pequenos ajustes, tá? Então, beleza, como a API do Android é toda em Java, né, então a gente tem que fazer esses ajustes. Tá? Então, uma vez que eu declarei a minha intent, eu posso dar um start activity passando a minha intent. Ok? Sem problemas. Tá? Se eu mandar rodar, estou com o meu emulador aberto aqui, estou com dois devices conectados, mas estou aqui com o meu Genymotion aberto. Muitas pessoas me perguntam, tem alguma desvantagem em usar o Kotlin? Para mim tem duas desvantagens mínimas assim, que é, primeiro, o tempo de compilação demora um pouco mais, uma vez que ele está convertendo esse código Kotlin para bytecode, né, então tem um tempinho a mais. E a biblioteca do Kotlin, que se eu não me engano, ela ocupa cerca de 300k no seu APK. Então aquela stdlib lá que a gente incluiu lá nas nossas dependências, ela ocupa também um espaçozinho aí no seu APK, ok? Beleza, minha aplicação rodou, eu clico aqui, ele já abre a tela de cadastro, tá? Qual vai ser a ideia aqui desse exemplo? É que eu chame a tela de cadastro, ela me retorne um objeto pessoa, e aqui na minha tela eu vou ter uma listagem de pessoas, tá? Que a cada vez que eu retornar esse objeto, eu vou inserir nessa minha lista e atualizar o list view, tá bom? Então vamos criar essa classe, né? Essa classe pessoa que a gente vai usar para representar esses dados que vão transitar de uma tela para outra, tá? Bem, vou criar aqui uma nova classe Kotlin, vou chamar de pessoa. E uma coisa curiosa, pessoal, é que eu posso, aqui no código Kotlin, eu posso simplesmente declarar uma função. Não necessariamente precisa ter uma classe, como a gente tem no Java. Então, fun teste que não retorna nada, certo? Então, aqui da minha activity, por exemplo, eu posso chegar aqui e chamar teste. Certo? Tem só teste, né? Ok? Posso chamar sem problema, tá? Beleza. Mas aqui no pessoa.kt é onde eu vou declarar a minha classe mesmo. E uma coisa que a gente faz muito frequentemente no Java é criar aquelas classes que elas servem de modelo, elas são as classes realmente de dados. E no Kotlin a gente tem uma estrutura particular que se chama as data class, ou data class, certo? Essas data class, elas são bem bacanas, porque é o seguinte, eu vou dar um nome a ela, pessoa, e entre os parênteses eu já declaro os atributos que vão ser usados como construtor da classe. Isso é muito bacana. Eu posso colocar aqui, ó, var. Eu não vou colocar pessoa. Eu já usei pessoa, né? Mas está todo em inglês. Deixa eu renomear, né? Vou renomear aqui de pessoa para people. Ou person, é melhor. Person. Ok. Ele já renomeou para person KT. E aqui eu vou colocar name, dizer que é string. E var idade int. Uma coisa interessante do Kotlin é que não temos os primitivos que a gente tem no Java. No Java a gente tem int e integer, né? o booleano e o booleano objeto, né? No Kotlin não, tudo já tem esse autobox automático, tá? Então a gente já usa direto as classes, tá?
E como eu sei que eu vou transitar esses objetos entre activities, eu vou dizer que essa minha classe ela implementa serializable. Eu poderia usar o parseable aqui também, mas só para economizar tempo. Tá? Então, essa é a minha classe, certo? Então, eu não preciso de gets, de sets, de construtores, de toString, nem nada disso. Ela já faz tudo para mim. Então, ao invés de eu ter um get nome, eu vou ter um get name, eu vou ter só name, certo? Instanciar a pessoa e salvar o name dela. Beleza? Ok. Então, o trabalho lá da Detail Activity, por agora, para simplificar, é basicamente, quando eu clicar lá no botão de salvar, ele vai preencher um objeto person com o conteúdo das caixas de texto e retornar para a tela anterior. Na verdade, eu dei um Start Activity, né? Eu vou ter que usar um Start Activity for Result para receber esse objeto de volta, tá? Mas vamos lá. Na Detail Activity, certo? Minha classe aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou ter o btn salvar, btn save, né? Veja de novo, eu estou usando o Kotlin Extensions, certo? Set on click listener. E aqui eu vou criar o meu objeto pessoa com as informações, como eu falei, da caixa de texto. Tá? Então, para facilitar, para ficar um código um pouquinho mais limpo, eu vou fazer val name recebe edt name.text.string. Veja que eu estou usando, pessoal, text e não getText, certo? Todos os gets e sets que a gente já tem no Java, né, eles já automaticamente viram propriedades e eu posso acessá-las pelo nome, não necessariamente o get e o set. Eu posso usar, mas se eu usar, o Android Studio já vai recomendar. Use a propriedade ao invés do get e set. Tá? Vou fazer a mesma coisa para a idade. Aí eu vou fazer dt age.text.toString toInt, certo? Isso é bacana, já é uma expressão bonitinha do Kotlin, tá? E com ela eu vou criar o meu objeto person. Eita, eu coloquei idade aqui, deixa eu colocar age. Okay. E aí eu vou criar o meu person, fazer pessoa, estou confundindo inglês e português, person, passando name e passando o age. Ok? O que é que eu vou fazer? Vou devolver esse objeto lá para a tela anterior, tá? Fazer o seguinte, vou criar aqui um intent de volta, val intent, intent, recebe new intent, não tem new, o costume do Java ainda vem forte, intent, e eu vou fazer intent.put extra, passar aqui person, e passar meu objeto person. Por fim, eu vou fazer setResult, dando um result ok, e passando aqui a minha intent, beleza? Intent. E por fim, o finish para fechar a activity. Finish. Ok, perfeito. Tá? Se eu rodar a activity agora, se eu rodar a aplicação agora, a gente já vai conseguir abrir a outra tela, né? Quando eu digitar os valores e clicar em salvar, ele já vai devolver essa informação para a tela anterior. E agora eu vou precisar só tratar essas informações e exibir lá no meu adapter, beleza? Vou terminar de compilar aqui. Ok. Cliquei aqui, abriu a tela de detalhe, vou preencher com alguma coisa aqui, salvar, já vai devolver para cá, certo? Então a ideia agora é receber aqui na tela principal e exibir essa informação aqui na tela, tá? Olha só, eu vou precisar aqui manter a lista dos objetos pessoa, certo? Então eu vou criar um atributo aqui na minha classe, certo? Vou criar ele como private. Vou dizer o tipo dele, né? Vou dizer que é um private val, né? A lista não vai mudar, né? Porque eu só vou ficar adicionando coisas nela. Então eu vou chamar de people, ou na verdade list
people, certo? E o tipo dela, eu posso dizer que ela é uma lista, certo? Uma lista de pessoa, certo? E aí vem um problema, ó. Quando eu digo que ele é val, eu tenho que inicializar esse atributo, tá? Então, eu teria que inicializar, digamos, com um array list, por exemplo, tá? No Kotlin, eu já tenho essa opção aqui de mutable list of, certo? Vai ser uma lista mutável, né? No Kotlin eu tenho duas opções, uma lista imutável ou uma lista mutável, tá? No nosso caso, como ela vai mudar, eu vou adicionar os itens, ela vai ser uma mutable list of, tá? Ok, essa inicialização é beleza, ela funciona, tá? Mas o que é que está acontecendo? Logo na inicialização da activity eu estou alocando um espaço para esse meu atributo, tá? Ele é muito leve, não tem nenhum problema. Mas se nós fôssemos utilizar um atributo que demandasse mais memória, a gente poderia utilizar um recurso interessante do Kotlin, que são os delegates. Você pode delegar a inicialização de um objeto para um outro código, tá? E ele tem alguns delegates, né? Ele tem, por exemplo, o observable, o map, o vetable e por aí vai, tá? A gente vai utilizar aqui o lazy, tá? Eu posso dizer que a inicialização desse list people vai ser by lazy e ele vai retornar uma mutable list of, tá? E aqui, obviamente, eu vou ter que dizer o tipo, tá? Já que ele não vai conseguir inferir isso para mim, certo? Vai ser uma mutable list of person. Então, o que vai acontecer? A primeira vez que em qualquer parte do código invocar esse cara, ele vai ver, ele é nulo? No momento ele é nulo, mas quando eu precisar ele vai me retornar esse cara aqui. Em seguida ele já vai retornar a própria instância que não vai ser mais nula, ok? Então beleza, aqui no meu onCreate eu já posso utilizar essa lista de pessoas para criar o adapter e e setar para list view. Não consegui uma palavra melhor, mas bem. Então eu vou declarar aqui val adapter, recebe um array adapter de pessoa, de person. Ele recebe o contexto, vou usar o arquivo de layout do próprio Android, Android rlayout simple list item 1, e passar aqui a minha lista de pessoa, list people. List people. Perfeito. Em seguida, eu vou pegar a minha list view, Nossa, não lembro como foi que eu coloquei o nome do o ID da list view. Coincidência, tá igual list people e o list people que eu declarei lá em cima. Então, deixa eu mudar aqui. Nossa, eu tô colocando no tô colocando no arquivo errado. Essas declarações aqui é para ficar na main activity, não na detail activity. Espero que você tenha notado e não tenha me xingado muito até agora. Tá, mas beleza. Então por isso que ele não reclamou desse list people. Eu acho que quando eu colar aqui ele vai dizer, olha, você vai estar ocultando aí um carinha que você está usando, tá? Então na verdade eu vou colocar só people, tá? People. Criei o meu adapter, na verdade passando people e não list people, que é o componente. Aí agora list people, que é o meu list view, ponto adapter. Veja que tem o set adapter do list view, né? Eu uso só adapter, que é a propriedade, e atribuo aqui o meu adapter, tá? Para eu abrir a segunda tela, eu vou usar o start activity for result. E aí ele pede, além da intent, o bom e velho request code, certo? Esse request code normalmente a gente coloca numa constante, né? Request insert, sei lá. No Kotlin a gente não tem aquele bom e velho public static int ou string que a gente normalmente usa para esse propósito. Para declarar membros de classe no Kotlin, a gente usa o companion object, certo? É nele onde a gente vai agrupar métodos e atributos estáticos, tá?
Então aqui eu vou declarar o meu request insert, dizer que o código é 0, certo? Não preciso dizer o tipo, que ele consegue inferir isso para mim, tá? Beleza, então eu dou um start activity for result aqui, e aqui eu preciso sobrescrever o on activity result. Perfeito? E aí eu vou fazer aquela boa e velha checagem. If request code for igual a request insert, posso fazer já direto aqui, e result code igual a result, ok. Vou fazer o seguinte, vou pegar o objeto pessoa que veio aqui na minha intent, né? person recebe data.getSerializable extra. Seria bom aqui a gente ter uma constante, né? Do mesmo jeito que eu declarei aqui, eu ter também aqui na detail activity. Aqui eu estou usando direto, então eu faço companion object val extra person recebe person. E aqui eu uso extra person. Melhor, né? E lá na main activity eu vou usar detail activity.extra person, certo? E veja que ele está dando erro aqui, ó, porque esse data ele pode ser nulo. Essa interrogação está dizendo que esse parâmetro aqui pode ser nulo. Então, o Kotlin ele tem esse conceito de null safety, ou seja, ele tenta evitar ao máximo que o null pointer exception aconteça. Tá? Então, nesse caso, eu vou fazer data interrogação ponto. Aí o que é que vai acontecer? Se esse cara aqui for, se data for nulo, essa declaração aqui toda será nula. Tá? Mas se não for, eu preciso fazer um cast para pessoa. Certo? Então eu faço as person. Só que aí a gente tem mais um problema. Se esse cara for nulo, eu não consigo fazer um cast de nulo para person. E aí eu posso usar o cast seguro, que é o as interrogação. As interrogação. Ok, uma vez que eu peguei o objeto pessoa, eu vou adicionar na minha lista people.add person. Certo? O que é que ele está reclamando? Porque aqui eu coloquei que ele é um list, certo? Quando ele é list, por padrão, ele é uma immutable list, certo? Mesmo inicializando como mutable. Então eu vou usar o tipo direto do Kotlin, que é o mutable list, certo? E aí ele já vai vê só. Aí o que é que acontece? Aqui eu estou dizendo, olha, ele está requerendo que seja um tipo pessoa, mas ele encontrou um person, que pode ser nulo, certo? Veja, mais uma vez, ele tenta evitar ao máximo o null pointer exception. Tá? Então, eu vou ter que fazer se person for diferente de nulo, faça isso para mim. Agora ele aceita, tá? Porque eu estou garantindo que essa pessoa não vai ser nula. Tá? Por fim, adicionar essa pessoa e eu preciso agora pegar o adapter e dar um notify dataset changed, certo? Eu poderia fazer o cast e tal, mas na verdade eu vou colocar esse adapter que eu criei aqui como variável, ele na verdade vai virar um atributo. Tá? Eu poderia pegar a partir da list view, fazer o cast e tal, mas vou deixar ele aqui para ficar mais fácil, certo? Private val adapter, ele vai ser um array adapter de person, certo? E ele pode ser nulo, né? Porque eu vou fazer a inicialização dele depois. E aí, ele sendo nulo, eu tenho que inicializar ele aqui como nulo. E ele não pode ser val, né? Que eu vou reatribuir. Ele vai ser var, né? Vai ser variável. Né? Ele não pode ser val e eu atribuir nulo, uma vez eu não vou poder reatribuir. Tirar aqui o val, ele vira inicializo meu atributo. E aí eu faço adapter.notify dataset changed para saber que os dados mudaram. Como ele pode ser nulo, interrogação aqui também. Ok?
estamos bem, eu acho que ele já deve funcionar. Quer dizer, a gente vai ver algo funcionando, não necessariamente ele vai funcionar bem na primeira vez. Provavelmente a gente vai precisar de uma mudança. Beleza, pessoal? Não eu achei até engraçado muitas pessoas me pedindo para falar do Kotlin, mas isso é basicamente o que a gente tem para dar os primeiros passos aí no Kotlin, tá? Opa, acabei abrindo o Unity aqui sem querer. Mas beleza. Deixa eu fechar o Unity aqui que eu abri sem querer. Ok, vem aqui no botão de mais, colocar aqui Glauber, 34, salvar. Olha quem já apareceu aqui. Veja só, pessoal, olha como é que ficou a linha, né? Person, name, Glauber e data 34. Justamente como se fosse um JSON, uma representação mais interessante do que a gente tinha no Java, por exemplo. Tá? Então, para a gente ficar com a representação perfeita, a gente vai sobrescrever o toString aqui da minha classe Person. Certo? Vou colocar aqui name. Olha que legal, vou mostrar uma coisa legal aqui para vocês. Name, idade. Eu coloquei idade, né? Deixa eu fazer um refactoring aqui para ser age. Okay. O Kotlin tem isso aqui bem bacana, que é o que a gente chama de interpolação de strings. Eu consigo usar uma variável dentro de um string, para não precisar ficar concatenando ou usar aquele string format do Java direto. Né? Basta usar o $name, que aí a gente pode acessar a variável diretamente da string. Certo? Essa interpolação vai ser realizada. Tá? Beleza. Vou rodar a aplicação mais uma vez. Genymotion. Ok, vamos agora. Nelson, 34, salvar. Olha, muito legal. Glauber, 33, salvar. Ok? Bonitão. Beleza, como última implementação aqui, vou fazer aqui na main activity, eu vou implementar o evento de click. O que ele está reclamando? Ah, não, agora está ok. List people, set on item click list, né? Veja que ele já coloca todos os parâmetros aqui do Lambda, né? Então, é o parent, que é a própria list view, a view que eu cliquei, a posição e o ID, tá? Vê só, eu vou colocar aqui toast, make text, passando o contexto, um texto. Eu vou passar o nome da pessoa em si, o nome da pessoa, fazer people, na position. Curiosidade aqui, né? Uma lista eu acessando com os colchetes, como se fosse um array. Tá? Toast, length short, e vou dar um show. Nossa, impressionante como tem tanta coisa para falar aqui nesse pequeno método. Deixa eu ver o que é que ele está reclamando. É porque eu coloquei só aqui, ponto .name. Primeira coisa, eu não estou usando esses outros parâmetros, o parent, o view e o ID. Tá? Então ele já diz aqui, olha, o parâmetro não usado, você pode renomear para underline. Certo? Então, para não ficar um monte de parâmetro aqui que você não usa e que pode confundir na hora da leitura, para mim só o relevante aqui é o position. Então eu posso renomear esses parâmetros aqui. Tá? Uma outra coisa, eu não sei se já aconteceu com vocês, mas eu encho o saco toda vez com essa parte do toast, toda vez ter que escrever esse toast. E aí o que é que normalmente a gente faz? Cria utils ou cria uma classe base para poder ter um método mais simples para usar um toast. Tá?
No Kotlin, a gente tem um recurso muito interessante chamado de Extension Functions. Tá? Então, se você quer adicionar alguma coisa a uma classe já existente, né, principalmente do framework, você consegue fazer isso. Isso já existia no Objective-C, no Swift, e a gente tem agora no Kotlin também. Tá? Como é que a gente faz isso? Normalmente eu crio um arquivo separado, né, chamado de... Já que isso aqui vai ser para um Activity, chamo de Activity Extensions, certo? Onde eu vou colocar as coisas que eu estou estendendo o poder de um Activity, os recursos de um Activity. E nesse Extensions eu vou criar uma função. Só que essa função começa com o nome da classe que eu quero estender, ou seja, criar a função estendida. E eu vou chamar o nome dessa função de showShortToast, onde eu vou passar um texto que é um string. Tá? Simples. E aí, nesse meu extensions aqui, eu vou pegar esse código aqui e colar ele aqui. Curiosidade, o this, como eu estou criando uma extensão para Activity, o this já é Activity, então eu tenho acesso a Activity aqui no meu extension function. O atributo aqui, o parâmetro aqui da mensagem vai ser o texto da mensagem e pronto. Eu criei uma função que está estendendo as funcionalidades de um Activity. Então aqui, veja que eu não criei referência nenhuma, apenas disse Activity ponto, tá? E aqui eu já posso começar a usar show short toast, passando people na posição position.name. Ok? Bonito isso, né? Vamos rodar aqui e ver se funciona. Demorou um pouquinho, mas está aqui. Vou colocar aqui Nelson 34, salvar. Cliquei aqui, Nelson aqui embaixo, tá? Então, mais um recurso muito interessante aí do Kotlin, que são as Extension Functions, tá? Outra coisa bem bacana do Kotlin é a gente poder utilizar a API de Collections do Kotlin, que ela é muito rica. Ela permite eu fazer várias operações em cima de uma lista para facilitar a minha vida, tá? Na nossa lista aqui, ela é bem simples, né? A gente está adicionando uma nova lista e está dando Notify Dataset Change para atualizar essa lista, tá? Então, o que é que eu posso fazer nessa minha lista aqui? Toda vez que eu adicionar um item novo, eu posso fazer people.sort by, certo? Ele vai, opa, não tem mais o sort. Ok, eu posso usar o sort by e ele vai me retornar uma nova lista, certo? Sort by vai me retornar uma nova lista. Como essa lista é uma lista de pessoa, certo? Eu vou pegar cada item dessa lista de pessoas e vou fazer ele comparar pelo it, que é a pessoa que eu estou avaliando na hora, .name. Certo? Na verdade, isso. People sort by name. Tá? Eu posso fazer, deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui. Fazer aqui, digamos. Deixa eu ver se isso vai me ajudar. Tem uma maneira melhor de fazer isso aqui, eu recriar o adapter e tudo e tal. Mas eu posso fazer, eu adicionei a pessoa, certo? Agora eu tenho a lista ordenada, né? Eu vou limpar a minha lista, dar um clear. People. Clear. Eu vou dar um people.add add all temp.
certo? E agora eu vou ter minha lista ordenada. Ah, não, acho que esse aí ele já vai fazer minha lista ordenada. Ok, vamos compilar isso aqui. Ok. Depois eu apago essa variável aí se tudo correr bem. Ok, está instalando a APK. Beleza. A critério, apenas para teste, eu vou criar aqui B1. Salvar. Okay? E agora, vou adicionar A, que é para vir antes do B. Certo? 2. Perfeito. O A veio antes. Agora eu vou adicionar, digamos, Z20 no final. Vou colocar agora um, sei lá, M2. Ok? Ficou aqui toda ordenada a minha lista. Beleza, pessoal? Então, muito bacana. Essa API de collections do Kotlin, ela é extremamente poderosa, tá? Inclusive, por exemplo, se eu quiser, beleza, depois que incluir, eu quero que logue apenas as pessoas que a idade apareça no log as pessoas com idade maior que 20, certo? Eu posso fazer isso aqui, ó, people.filter e aí eu vou passar o critério do meu filtro, certo? Eu vou colocar aqui um temp, que ele vai receber esse retorno, f, certo? Filter, onde it.idade, age, desculpa, age, seja maior do que 20, 21, certo? Ele vai me retornar esse f, tá? E aí, digamos, eu quero imprimir todo mundo que o age seja maior do que 21, certo? Então eu vou fazer aqui, ó, f, que é uma lista agora, né, um retorno, for each. Opa, for each, certo? E aí eu vou fazer log.d, ngvl, iniciais, vou colocar aqui it, que é o atual, name, com it.age. Ok? Play again. Então, qual é a ideia? Vão aparecer nos logs só os que têm uma idade maior do que 21, certo? Então, eu estou fazendo um filtro aqui com uma linha de código, fazendo um for each aqui com uma linha de código também, com a interpolação de strings. Note que essa interpolação de strings ela usa chaves, porque é uma expressão um pouco mais complexa, que usa o ponto e tal. Então, a gente requer que use aqui as chaves. Beleza? Ok, deixa eu exibir o log aqui. Tá do Nexus, deixa eu botar aqui do Genymotion. Ok. Aqui é o Genymotion, ok. Deu aquela boa e velha travada. Deixa eu limpar o log aqui. E vou colocar um filtro só para ver os logs NGVL. Tá? Beleza. Então, vou inserir a primeira pessoa. Colocar Ana. Ana tem 19, então não vai aparecer. Certo? Salvei, não apareceu nada. Vou agora colocar aqui Bruna com 22. Salvar, apareceu aqui. De novo agora, José tem 21. Maior não, vou colocar 31. Salvar. Bruno e José. Certo? Então, muito bacana, pessoal. Muito simples de você trabalhar com essa parte de collections do Kotlin. Tá? E por aí vai, assim, tem muitas coisas que a gente poderia abordar aqui, mas eu acho que essa primeira introdução já vai ajudar bastante vocês a darem esses primeiros passos aí com o Kotlin. Beleza? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Grande abraço.